Estamos na nossa série Antes que a porta se feche. E hoje eu vou te dar a última mensagem nessa série. O título da mensagem de hoje é: A porta ainda está aberta. Por que, pastor, o senhor está pregando sobre o final dos tempos? Porque o senhor está ensinando sobre o arrebatamento, a volta de Cristo. Porque quando a gente tem entendimento sobre isso, traz transformação nas nossas vidas. Quando a gente tem revelação sobre isso, isso nos leva a levar uma vida santa que vai nos preparar para aquele dia. E Jesus está voltando em breve. Ele está voltando. Se ele não vier, eu tenho certeza de uma coisa: você não vai viver 100 anos. E você vai então encontrar com ele. E você vai ter que dar contas da sua vida e como você viveu. E durante essas pregações eu falei sobre os sinais dos tempos, o retorno de Cristo, o arrebatamento e os eventos que ocorrerão nos últimos dias. E hoje nós vamos olhar a ordem em que eu acredito que esses eventos se acontecerão de acordo com as Escrituras. E o mais importante dessa mensagem não é para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Eu não estou aqui para você sair daqui e falar: eu sei tudo sobre o final dos tempos. Esse não é o propósito. Porque esse livro, o livro do Apocalipse, foi escrito para preparar o povo para o final dos tempos. Por isso que eu estou te ensinando sobre o final dos tempos, para você estar preparado. É sobre preparar nosso coração para encontrar com o Senhor. Por isso que eu estou te ensinando isso. Me ajuda a pregar e fala para quem está do seu lado. Esse ensinamento é para você estar preparado. Em breve você estará na frente dele, diante dele. Assim eu espero. Por quê? Porque a porta ainda está aberta. Ainda existe graça para nós. Ainda há salvação. Mas um dia a porta se fechará. A porta ainda está aberta. Mas um dia se fechará. E a pergunta não é simples: o que vai acontecer depois? A pergunta é: você está pronto? Na mensagem anterior eu compartilhei que cerca de 1/4 da Bíblia contém profecias a respeito do retorno de Jesus. O Antigo Testamento contém 39 livros e 351 profecias sobre a primeira vinda de Cristo. 351 profecias sobre a primeira vinda de Cristo. E você sabia que todas essas 351 profecias foram fielmente cumpridas? E se essas 351 profecias foram cumpridas, você pensa que as profecias sobre o seu retorno não serão cumpridas? Queridos, estamos vivendo nos últimos minutos do relógio de Deus.
os minutos finais. Eu não estou marcando data para o fim ou para o retorno de Jesus. Não estou dando data. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça e esteja preparado. Jesus nos deu os sinais dos tempos do fim, uma lista de eventos que aconteceriam no final dos tempos. Eu amo ler esse livro e eu tenho estudado esse livro por 42 anos. Eu estou lendo ele. Jesus deu todos os sinais do final dos tempos. Tem muitos livros proféticos, por exemplo, o livro de Daniel, os evangelhos, Mateus 24 e 25, Apocalipse. Todos esses dão os sinais do final dos tempos. Isso é sobre escatologia, ou estudo do final dos tempos. E eu tenho estudado, lendo outros livros. E hoje eu vou te dar a cronologia desses eventos. Jesus nunca deu uma sequência para nós dos fatos. Ele nunca disse: primeiro vai ser isso, o segundo vai ser isso, o terceiro vai ser esse evento. Jesus nunca deu a sequência. Ele deu os eventos no livro de Daniel, Mateus, Marcos, Lucas e João e Apocalipse. E o apóstolo Paulo também falou do arrebatamento, do final dos tempos. E hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu creio que seja a ordem, a cronologia ou a linha do tempo que esses eventos acontecerão. Eu sei que é difícil estudar, não é não? Quantas vezes você já leu esse livro de capa a capa? Quantas vezes? Este livro não é para você manter na sua estante ou para pôr debaixo do braço para vir para a igreja. É para você ler. Por favor, leia. Porque se você não ler, você vai crer em qualquer coisa que as pessoas falem. Ou você vai assistindo reels, vídeos pequenininhos para tentar entender. Mas, por favor, leia a sua Bíblia. Como eu te falei, a Bíblia não nos dá essa linha do tempo em sequência. E a maior dificuldade para se entrar em um acordo entre os estudiosos da Bíblia fala sobre quando que acontecerá o arrebatamento. É difícil, os estudiosos da Bíblia, muitos têm dificuldade de entrar num acordo. Por quê? A maioria dos estudiosos, eles creem, acho que uns 70% ou 80% acredita que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. O arrebatamento será a primeira coisa. Tem outros estudiosos que acreditam que o arrebatamento será depois da grande tribulação, no meio. Depois de 3 anos e meio, aí o arrebatamento acontecerá. Tem outros também que acreditam que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação, depois dos 7 anos da grande tribulação. E aqueles que ensinam isso, eles falam que a igreja, a noiva de Cristo, irá passar pela tribulação, irá sofrer. Mas eu falei já sobre isso.
Talvez as duas mensagens anteriores eu falei sobre o arrebatamento. E a Bíblia é muito clara que Ele não destinou nós para a ira. Então, o que é os 7 anos da grande tribulação? Será o derramamento da ira de Deus sobre a terra. E eu creio que não será sobre a noiva de Cristo. Você pode dizer amém? Embora essa discussão seja importante, se você for à internet, vai ter muita briga. As pessoas estão brigando, cada um tem sua opinião. Quando acontecerá? No começo da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação. E as pessoas brigam por causa disso. E por que essa discussão é importante? Temos que lembrar uma coisa. O propósito de uma profecia não é para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas preparar nossos corações para encontrar Jesus. Esse é o propósito de uma profecia. Por quê? Não importa se o arrebatamento acontecer antes. Presta atenção que eu vou falar. Se acontecer antes, você tem que estar preparado para ser arrebatado. Santificando sua vida, lavado no sangue de Cristo, salvo. Se o arrebatamento vem no meio da tribulação, ou no final, você tem que estar preparado para sofrer. De qualquer jeito, você tem que ter uma fé grande. De qualquer jeito, você tem que estar em fogo por Jesus. Mas a questão é, a Bíblia fala do final dos tempos e a Bíblia não fala para você. Fica com medo do final dos tempos. Tem uns profetas que ficam falando nas igrejas. Oh, toma cuidado. Quem que as pessoas tenham medo. Mas a Bíblia diz, quando você vir que a sua redenção está chegando, alegre-se. Alegre-se. E é isso que eu estou fazendo. Eu me alegro. Me ajuda a pregar. Fala para a pessoa do seu lado. Você está com medo? Ou você está se alegrando? Você está pronto para encontrar com o Senhor? Você está pronto? Alguns falaram não. Mas por favor, ainda tem tempo para se preparar. Ainda existe graça. E por favor, prepare-se. E essa é a palavra. Essa palavra de hoje é sobre isso. Não é uma palavra de condenação. É de salvação. É por isso que estamos aqui para te ajudar a andar com Jesus. Então eu não vou dar detalhes de cada evento. Não tem como eu profundamente, porque não dá tempo. Eu tenho várias séries no nosso YouTube sobre o final dos tempos. Eu já preguei sobre o arrebatamento, sobre o casamento do Cordeiro, sobre o milênio, a segunda vinda de Cristo. Você pode assistir essas pregações no nosso canal do YouTube. Mas hoje eu quero falar sobre a cronologia, a ordem dos eventos. E eu creio que acontecerá dessa maneira. O mundo que a gente vive hoje mudou muito. E muitas coisas perturbadoras aconteceram nos últimos anos. Mas também há algo maravilhoso acontecendo. Muitas coisas ruins. Você assiste as notícias na internet?
Eu não fico vendo muito, não. É por isso que eu fico feliz. Se você quiser ficar com medo, assiste notícias. As notícias deixam a gente muito agitados. Então, muitas coisas terríveis. Pessoas morrendo, sendo destruídas. Mas tem algo maravilhoso acontecendo nesses dias. A palavra de Deus tem se cumprido. Quando você vir todas as coisas ruins acontecendo, eu não estou feliz por causa das coisas ruins. Eu estou feliz por causa que a palavra de Deus é fiel. Isso enche meu coração de alegria. Que a palavra de Deus tem sido cumprida. E porque esse livro tem sido cumprido, nossa redenção está próxima. Jesus disse em Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Quando olhamos para as Escrituras, eu amo a palavra de Deus. Você tem lido? Ou você está mentindo para mim? Você está lendo a Bíblia? Que livro você está lendo? Que capítulo? Que livro? Muitas pessoas me perguntam. Eles me perguntam: que dia, que tempo que estamos vivendo hoje? Em que tempo nós estamos hoje? Que dia nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo nós estamos esperando pelo arrebatamento. Estamos esperando pelo arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Então esse é o ensinamento sobre o arrebatamento. Aqueles que estão vivos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares. E isso não é a volta de Jesus, isso é o arrebatamento. No entanto, antes do arrebatamento, eu acredito que o mundo testemunhará um grande conflito, conhecido como a guerra de Gog e Magog. Essa guerra está descrita em Ezequiel capítulo 38 e 39. Se você quiser, leia lá, fala sobre essa guerra. E a Bíblia diz naqueles capítulos que as nações do norte virão contra Israel. As nações do norte virão contra Israel. Quais são essas nações, pastores? Se você olhar Israel, se você olhar norte, na linha reta, Moscou, Rússia. Você verá Rússia, Irã, Turquia, Síria e outras nações se unirão contra Israel. Vamos ler Ezequiel 39, 4, depois 12. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas,
e as nações que estão com você. Eu o entregarei como comida a todos os tipos de aves de rapina e aos animais selvagens. Durante 7 meses, a nação de Israel os estará enterrando a fim de purificar a terra. Uau! Durante essa guerra, meus queridos, Deus irá intervir de uma maneira sobrenatural e Deus vai destruir todos aqueles inimigos. E a Bíblia diz, vai levar 7 meses para enterrar os corpos. Você pode imaginar, 7 meses. E eu creio que está escrito, será cumprido. Após esse conflito, uma aliança de paz será assinada. E eu creio que o anticristo se levantará como um líder que vai trazer esse agreement, esse acordo de paz. E esse acordo vai envolver os 3 principais religiões do mundo: o judaísmo, islamismo e cristianismo. Eles vão se juntar para assinar esse acordo de paz. De acordo com o livro de Daniel, não dá para ler lá, mas você pode ler. Ele vai durar por 7 anos, esse acordo. Vai durar 7 anos. Com meu acordo, a igreja virá esse acordo ser assinado. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1 que o anticristo será revelado antes da gente ser levado ao Senhor. O anticristo será revelado antes da gente ser levado ao Senhor. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 1 e 3. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu creio que uma vez esse acordo de paz estabelecido, a igreja será arrebatada. E o arrebatamento, você precisa entender, o arrebatamento não é a mesma coisa do que a vinda de Cristo. Não é a mesma coisa. Muitas vezes a Bíblia diz, o Senhor está vindo. Está vindo por quem? Para o mundo, para julgar, ou vindo para você, para a igreja. Então, no arrebatamento, Jesus virá no ar para a sua igreja. Então, na segunda vinda, Ele virá sobre a terra e porá os seus pés no Monte das Oliveiras, como foi dito lá em Zacarias 14, 4. Então, para a igreja, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. No segunda vinda, Ele virá, todos os olhos verá. Quando Ele vier. Quando Ele vier para o arrebatamento, somente a igreja, só a igreja fiel o verá. E aí iremos para o casamento do Cordeiro. No arrebatamento,
a igreja encontrará o Senhor nos ares. Então, a grande tribulação vai começar, queridos. Por isso que eu falo, por que ficar? Que a Bíblia é bem clara. Depois que nós formos levados, e aí a tribulação começará. Os 7 anos de paz, acordo de paz. Durante os 3 primeiros anos e meio, o mundo ainda estará tentando explicar o desaparecimento de milhões de pessoas, de milhões e milhões de pessoas. Você pode imaginar? Milhares de pessoas desapareceram. Por quê? Eles vão falar. Eles começar a falar várias coisas. Muitas pessoas vão dizer. Espero que alguns vão dizer que ficaram para trás. Vão dizer, eu sei por que eu fiquei para trás. Foi Jesus que levou a igreja dele, a noiva dele, e eu fiquei para trás. Será um tempo terrível e a tribulação virá sobre a terra. Um sistema global vai se levantar e haverá um controle sobre tudo. E para você comprar e vender coisas, você vai ter que ter a marca da besta para você comprar e vender coisas. E nesse tempo, e tem pessoas que já falam, que já estão guardando comida hoje. Não seja tolo, Jesus não falou para você guardar comida. E naquele tempo, uma autoridade mundial, um único sistema mundial vai ficar tudo conectado. E você vai ter que se submeter a essa autoridade se você quiser ter uma vida normal. Se você quiser ser um cristão de verdade. Se você ficar para trás, vou te falar o que você vai ter que fazer. Alguns falam, me fala aqui, pastor. Você pode ser salvo mesmo após o arrebatamento, mas será muito difícil. Mas eu creio, muitos cristãos que vão ficar para trás se tornarão testemunhas fortes de Jesus, porque você sabe a verdade e você sabe que você tem que ser fiel. Você não vai aceitar debaixo desse governo maligno. E você vai pregar o evangelho. Queridos, no livro de Apocalipse diz, muitos testemunhos, muitos pregarão o evangelho. E muitas pessoas serão salvas durante a grande tribulação. Mas será muito difícil. Porque para você servir a Jesus, você vai ter que morrer por causa da sua fé. Mas se você ficar para trás, não preocupa muito, mas seja fiel ao Senhor e mantenha fiel na sua fé. O que você não fez, você vai ter que fazer depois. Eu estou sendo honesto. O que você deveria ter feito agora, você vai fazer depois. E durante esse tempo, Israel verá o anticristo como um amigo, como uma pessoa que faz a paz. Ele será enganado. Israel será enganado pelo anticristo. Porque eles vão assinar um acordo de paz. E haverá paz por 7 anos. Mas Jesus disse, quando você ouvir que há paz, mas o que vai acontecer? Você está lendo a Bíblia, gente? Oh, no, guys.
Quando você ouvir paz, paz, a destruição virá. Porque depois dos 7 anos, Jesus virá depois de 7 anos. E naquele momento, Israel reconhecerá que ele foi enganado. Que o anticristo não é o Messias. E ele também nem tem o direito de entrar no Santo dos Santos. Se você não sabe, Israel tem tudo pronto para reconstruir o templo. Você sabia disso? Tudo está pronto para o próximo templo. E a Bíblia diz que naquele tempo, eles vão se voltar contra Israel, o anticristo. E aí, imagem 6, Mateus 24:15. Jesus chama esse momento de abominação que causa desolação. Nesse período, após os 7 anos, Israel será enganado. Eles terão o templo e eles vão achar que o anticristo é o amigo deles, que ajudou eles a ter paz. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu lá no passado, quando Antíoco Epifânio, que profanou o templo, a entrar no lugar santíssimo e desonrou aquele lugar. Aconteceu no passado e acontecerá de novo. Aconteceu com o antigo templo. Ele entrou dentro do templo e sacrificou um porco dentro do Santo dos Santos. E o sangue daquele porco foi derramado ali dentro. Um animal imundo. E esse evento acontecerá exatamente na metade da grande tribulação, após os 3 anos e meio. E a partir desse momento, a perseguição do anticristo contra Israel se intensificará. E será um tempo de sofrimento sem precedentes. Mas Deus preservará o seu povo e impedirá a sua destruição. Israel. Muitos não têm servido ao Senhor. Israel não reconheceu Jesus como Messias. Mas eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Não creia em algumas teologias malignas que diz que a igreja tomou o lugar de Israel. Não. A igreja tem o seu lugar e nós, juntos com Israel, vamos reinar juntos. Então, no final dos tempos, no final da grande tribulação, enquanto Jerusalém estiver cercada por forças, por inimigas, os exércitos das nações se reunirão no Armagedon, no vale de Jezreel. Apocalipse 9:16 fala de um exército de 200 milhões vindo do Oriente agora. Um grande exército. Apocalipse 9:16. O número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. As nações que já são hostis a Israel hoje, incluindo muitas nações árabes e muçulmanas, e a China e outras, farão parte desse conflito final, que é chamado a Batalha do Armagedon. Mas no final dessa batalha, tem boas notícias. Estão me acompanhando? Estão me seguindo? Ou já se perderam? E no final, cercado de milhares e milhares de pessoas, não vai ter uma guerra.
Israel não irá à batalha. Just as Israel is surrounded, Israel estará cercado. appears Jesus aparecerá no céu, by acompanhado pelos seus santos. that include us. Isso inclui nós. Estão me seguindo? We're going to be raptured Seremos arrebatados, with the Lord estaremos com o Senhor to the wedding lamp. para o casamento do Cordeiro. Depois de 7 anos, Comes back, Jesus vem battle of the Armageddon. na batalha do Armagedon. Jesus comes Jesus vem e a gente vem com Ele. Jesus porá seus pés no Monte das Oliveiras. and in this time, E nesse momento, moment, nesse tempo, os redimidos que foram arrebatados receive glory e que receberam corpos glorificados, come back to quando você voltar a essa terra, olhe para o seu corpo. Vai ser diferente. have any physical problem. Se você tem problema físico, Everything's so vai ser tudo curado. Vocês vão ser muito fit. I have a theory. Eu tenho uma teoria. For example, someone 90 years old, Uma pessoa que tem 90 anos, they die, ele morre. and then he dies. Ele morre. You receive a new body. Ele vai receber um novo corpo. E você acha que ele terá um corpo de 90, 100 anos? Não. A Bíblia é clara. Seremos como Jesus. E Jesus tinha 33 anos. Eu creio que todos nós vamos ter a mesma idade. Problem, physical Problemas físicos vão ter ido embora. but in that day, Naquele dia, naquela batalha, army nenhum save Israel exército da terra vai salvar Israel. is fighting for Agora a América está lutando por Israel, mas sabe quem vai lutar por Israel? O Deus Todo-Poderoso. Jesus virá fight for e vai lutar por eles. the Lord himself will O Senhor vai victory. intervir e trará a vitória. E todo Israel se regozijará e reconhecerá Jesus como o Messias. E a Bíblia diz: Israel um dia dirá: Baruch Rabá Bashem Adonai, Comes in the name of the Lord. aquele que vem em nome do Senhor, louvado aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão dizer: louvado seja o que vem em nome do Senhor. E ele virá Israel, para Israel, we're gonna come. mas você virá com ele. Read Zechariah 4. Vamos ler Zacarias 14, 3 e 4. We'll go out O Senhor sairá para guerrear contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. that day. Naquele dia, His feet will seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. where his feet stand on the mountain, what he's gonna do. Mas antes dele estar no Monte das Oliveiras, o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra todas as nações. Stand on the mountain. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio, de leste a oeste, e formará um grande vale. Metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul. Eu já fui em Israel 2 vezes, já fui lá. Is the temple mountain. Tem o Monte do Templo Mountain of e o Monte das Oliveiras está do outro lado. E tem um vale lá no meio. great valley. And then the Bible says E a Bíblia diz que quando Jesus vier, in the book of Acts, você se lembra quando Jesus subiu aos céus? what did the angel O say? que o anjo disse? Why are you looking? Porque você está olhando o mesmo Jesus que foi levado, ele voltará no mesmo lugar. Jesus voltará e pisará naquela monte. E aquele monte vai partir ao meio.
e haverá um vale. The nations E as nações serão julgadas, how they especialmente pela forma como trataram Israel. at that Nesse momento, time Jesus you establish Jesus estabelecerá o seu reino milenar, que durará 1000 anos. Durante esse período, we who were nós que fomos arrebatados, reinaremos com Cristo em corpos glorificados. Quando você lê a Bíblia, when Jesus told that parable, que Jesus falou aquela parábola, you reign algumas pessoas reinarão sobre 5 cidades, outras reinarão por 10 cidades. Lembra daquela parábola? O que Jesus está falando ali? É o milênio, o reino do milênio. Jesus reinará sobre a terra e ele reinará, e nós reinaremos com eles por 1000 anos. at the end of the 1000 years E depois, no final dos 1000 anos, or bad news, sorry. At the end of that notícias ruins. you read the Bible, you Se você ler a Bíblia, você virá em Apocalipse 27, Satanás, que estava preso por 1000 anos, be released será solto por um curto período. once again E mais uma vez, ele enganará as nações lead the final e liderará uma rebelião final. E essa rebelião será rapidamente derrotada e Cristo triunfará para sempre. the Bible says Aí a Bíblia diz: Satanás será então lançado no lago de fogo, followed by the seguido pelo julgamento final before diante do grande trono branco. Vamos ler Apocalipse 20, 10 e 12. the devil O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que o lugar que ele merece. Há um tempo atrás, alguém me perguntou: será que Satanás podia ser salvo? Talvez ele possa se arrepender. Eu olhei para ele e falei: desculpa, o destino dele, porque ele não é um ser humano como nós. Ele estava com o Senhor. Ele é um espírito como Deus. E ele não devia ter feito o que ele fez. E o destino dele está claro. Ele vai para o lago de fogo. you have chance Você tem chance, mas ele não. was thrown to the lake of fire. Ele foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançado a besta e o falso profeta. Bad people, they will be there. As pessoas ruins estarão lá. Depois eu vi um grande trono branco Who was sitting, e aquele que nele estava sentado. and I saw the E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. at the great white throne, No grande trono branco, all the dead people todos os mortos que rejeitaram a Cristo will be standing estarão diante de Deus para julgamento. There are two places of judgment in Tem 2 lugares de julgamento. spoken in 1 Corinthians. Apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios do Bema Seat. White Não é esse o trono branco. Bema seat O Bema us, é para nós. not for judgment, for Não you to receive. é para você receber os seus prêmios. But this one, Mas esse, those who died, para aqueles que morreram sem Cristo, eles serão julgados. they are not going to be checked. Eles não vão Go to heaven. não vai checar se ele vai para o céu ou para o inferno. Eles vão ser... Someone that killed É como você matou alguém. Você vai para a cadeia, mas você tem que ser julgado para saber quanto tempo.
E aqueles que morreram durante o milênio and do not possess e não possuírem corpos glorificados como nós, também comparecerão diante desse julgamento final, white throne depois do grande julgamento do trono branco. begins. E aí Apocalipse 21, 2 diz: I saw E aí eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Uau! New Jerusalem A nova Jerusalém descerá do céu and God e Deus habitará com o seu povo. then there Não haverá mais sin. pecado, No more temptation. nem tentação, glórias a Deus. No more death. Não haverá mais morte, No more pain. nem dor, No more pain. não haverá mais dor para aqueles que têm sofrido. 21:4. Apocalipse 21, 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou. Hallelujah. Amém? There will be only joy. Haverá apenas alegria, paz e plenitude da presença de Deus. We will spend E passaremos a eternidade conhecendo mais. Você conhece a Deus? Eu tenho certeza que você não conhece. Eu também não. Eu conheço. Eu conhecerei Ele. know God. Para conhecer. We should know God. É impossível conhecer a Deus em 100 anos. Eu preciso da eternidade. Milhares, milhares e milhares de anos. Millions of Depois de milhares e milhares e milhares de anos, eu acho que eu vou saber um pouquinho de Deus. and this let's read John 7. Vamos ler Teacher here. João. Now this is what? Hey guys. John 17:3. João 17:3. John 17:3. Now Ok. Now this is the eternal life. Essa é a vida eterna, No que conheçamos a Deus, o único e verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, para aquele que foi enviado. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. É conhecer ao Senhor. then you're gonna say, E aí você vai dizer, eu o conheço um pouco mais de Deus. Eu já li várias vezes a Bíblia, mas eu não conheço Ele. Eu preciso da eternidade para conhecer mais dele. God will dwell. E Deus habitará no meio do seu povo para sempre. E nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. Viveremos eternamente nesse lugar, na presença dele. Amém? Você pode se levantar. Eu quero concluir. Fique conectado aqui comigo. Não se mexa, por favor. Today, Hoje, nós falamos sobre profecias, prophecy mas profecia não é somente para sabermos o que vai acontecer. Profecia é a maneira de Deus nos chamar para estarmos prontos para o retorno. Estou te ensinando para estar preparado para o retorno do seu filho, part of this glorious para ser parte desse futuro glorioso. day. E hoje é o dia de viver para Ele. Hoje é o dia. Você não sabe When the Lord will come.
quando ele virá. Do not know Você não sabe of your death. o dia da sua morte. Did you know? Young people dies, Os jovens morrem, às vezes morrem, die, criança morre. E um dia você estará diante dele, através da sua morte ou no retorno dele. Se você confessar Jesus com seu coração, se você viver uma vida de santidade, prepared for that. se você se preparar para aquele dia, Live a life that you make a difference. se você viver uma vida que faz diferença, pregando o evangelho, Why are you here today? por que você está aqui hoje? Just to go to heaven? Só para ir para o céu? Just to go to heaven? Se fosse para ir para o céu, você já podia morrer. But we are here to live. Mas estamos aqui para viver para Ele, para pregar o Evangelho para aqueles que ainda não sabem. Pessoas que estão com você no seu trabalho. Por isso que estamos aqui, para pregar o Evangelho para o perdido. Salvar as pessoas. E hoje é um dia para você se entregar ao Senhor. Or maybe to consecrate your life to Ou Him. talvez se consagrar mais a Ele. Talvez você está brincando com o pecado, flertando com o pecado. Hoje é um dia de arrependimento. Dizer, Senhor, perdoa-me. Live thou evil. Eu vivi uma vida maligna. Perdoa os meus pecados. Sem arrependimento, ninguém verá o Senhor. We need to repent. Precisamos arrepender dos nossos pecados. There is a day to prepare. Hoje é um dia de nos prepararmos para estarmos na presença dEle. Matthew 25:13. Jesus said, Mateus therefore, 25 diz, keep watch, continue, because you do not know porque você não sabe quando será o dia ou a hora. Vigie, porque não sabemos quando será o dia ou a hora. Mateus 25, 13. Mas a Bíblia diz para nós nos alegrarmos. A nossa redenção se aproxima. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Para terminarmos. A parte mais importante dessa mensagem. A porta continua aberta. one day Mas um dia será fechada. Mas hoje a porta ainda está aberta. returns Se today. Jesus voltar hoje, Will you be ready? você estaria pronto? Responda para você mesmo. Fique com os olhos fechados. Responda a Ele. Jesus returns Se Jesus voltar hoje, você estaria pronto? today. Se você morrer hoje, você estaria pronto? A porta continua aberta. God is still extending Deus continua estendendo a sua graça. still available. Salvação continua One day disponível, mas um dia a porta se fechará. Ore.